Olá, bem-vindos ao quadro Palavra para o Coração do Agoscast. Esse quadro vai trazer por aqui reflexões, diálogos e orações para ouvir com o coração e para alimentar a alma. Vamos lá? Olá, tudo bem, gente? Podcast Agoscast, Palavra para o Coração. Gente, segundo episódio hoje. E nós estamos muito felizes. Aqui é professor Vanderlei José de Faria, professor de ensino religioso do 4º, 6º ano do Colégio Agustiniano, formado em filosofia, sociologia e mestrando em ensino. E nós estamos aqui muito felizes, né, com um tema muito especial. Camila, qual é o tema de hoje? Hoje, gente, nós falaremos sobre algo que eu acho que todo mundo já sentiu alguma vez, que é a ansiedade. E, inclusive, temos uma convidada super especial, mas que eu vou falar daqui a pouco, né? Eu sou a Camila, sou formada em Direito, pós-graduanda em Direito Público e aluna da Faculdade de Licenciatura de Matemática. Sou professora lá no Agustiniano, nas turmas de 8º ano de ensino religioso e nas turmas de 9º ano de empreendedorismo e projeto de vida. E hoje, como falei, temos uma convidada super especial, ex-aluna do colégio e uma grande amiga minha, a Sara, que é psicóloga. E eu vou deixar ela se apresentar, né? Melhor ela, falar um pouquinho da vida, de como estão as coisas e trazer aí um pouco da contribuição da profissão dela para nós. Pode falar, Sarinha. Que honra estar aqui com essas duas figuras incríveis. Meu nome é Sara de Paiva, sou psicóloga, formei recente pela PUC, né, pela Faculdade Católica de Goiás. Estou me especializando em neuropsicologia, amo essa parte da psicologia, sou suspeita para falar. E durante o meu intercâmbio em Coimbra, eu me aproximei muito desse assunto da ansiedade, da saúde mental de jovens e adolescentes, principalmente envolvendo muito a educação e o desenvolvimento da aprendizagem. Então, acho que vai ser muito legal mesmo a gente abordar esse assunto, essas palavrinhas que vêm do coração para o coração, né? E bora, então, começar É esse verdade. Pensa como que esse bate-papo vai render, hein? Ainda mais sobre um tema tão importante, né? E de interesse de todos. Afinal, quem nunca se viu passando por uma crise de ansiedade, não é mesmo? Acordando no meio da noite, ou então né, nem dormindo, né? Tendo insônia, porque tem um trabalho para apresentar no dia seguinte, ou tem uma reunião no trabalho importante, ou ainda porque vai conhecer a família do namorado, da namorada, ou nas vésperas de uma prova. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Mas agora, até psicólogo né? passa por isso, gente. Mas agora, como nós temos uma psicóloga aqui, vamos aproveitar para saber realmente o que é ansiedade, ter uma resposta aí mais instruída do que é a ansiedade, se todos nós temos ansiedade, né, Sarinha? Sim, da onde que vem esse bicho, né? Qual que é a função desse bichinho chamado ansiedade? Porque esse bichinho tem uma função dentro da gente, da onde que ele vem, quais são as reações dele. Então vamos conversar sobre isso. A ansiedade, ela é uma emoção como qualquer uma outra que nós temos no nosso organismo. A gente tem a emoção da coragem, a gente tem a emoção do medo, a gente tem a emoção do nojo, a gente tem a emoção da alegria, a gente tem a emoção da tristeza. Eu gosto muito de comparar, quando eu vou falar da ansiedade, com o filme Divertidamente. Fica aí a dica para quem não viu, né? Ver esse belíssimo filme, que trabalha muito as emoções. E uma das principais formas de lidar com as emoções, seja ela o medo, o nojo, a alegria, a tristeza ou até mesmo a ansiedade, que é o assunto de hoje, a principal forma de lidar com as emoções é conhecendo essas emoções. Então, o filme traz esse conhecimento das emoções. E lá a gente percebe que todas elas são essenciais. Peraí, então a ansiedade, ela é essencial? Ela é essencial. Ela é essencial, assim como a felicidade é essencial, assim como a tristeza é essencial. No filme, dando um pouquinho de spoiler, eles tentam tirar a tristeza da protagonista. No que tenta tirar essa emoção, excluir essa emoção, tudo bagunça. Então a gente não tem que tirar uma emoção da gente, simplesmente excluir a ansiedade, porque ela faz um bem para nós.
Vamos pegar um exemplo de que tem um certo perigo. Essa ansiedade nos prepara para esse perigo. Se nós não tivermos ansiedade, nós não conseguimos nos preparar para um certo perigo, né? Nos proteger. Então, a ansiedade, ela ajuda nisso, como uma proteção. Mas, né, a ansiedade normal, ela realmente não é prejudicial, ela ajuda. Mas uma ansiedade que foge um pouco dessa normalidade, uma ansiedade que já é uma preocupação exagerada, aí sim ela começa a se tornar prejudicial. Então, a ansiedade e o medo, por exemplo, são duas emoções que se relacionam muito. O medo, ela é uma resposta do nosso corpo, né, uma emoção, a uma ameaça, a um perigo que é real, né? É um perigo percebido. Então, tem um leão na minha frente. Eu não vou sentir ansiedade, eu vou sentir um medo. É um perigo real na minha frente, percebido. A ansiedade já é uma antecipação de um perigo, já é uma antecipação de uma ameaça futura. Então, igual você falou aí, vou ter uma prova amanhã. Eu nem sei se essa prova vai ser um perigo mesmo, mas eu já começo a achar que ela é um perigo e antecipo esse perigo e começo a ter todas as reações da ansiedade que a gente ainda vai falar aqui hoje. Então, a ansiedade, ela vai se diferenciar de situações para situações. Eu posso ter ansiedade quando eu penso que eu vou num evento onde vai ter muitas pessoas e eu sou uma pessoa mais tímida, eu fico ansioso. Eu vou ter uma ansiedade ao pensar que eu vou ter que passar por um trabalho escolar, eu tenho que ter um certo desempenho naquilo. Então, é uma preocupação que persiste. Não eu tenho um dia uma preocupação e pronto. Não, mas é uma preocupação que acaba persistindo e ela se torna excessiva, difícil de controlar. Tá difícil de controlar, já essa questão da ansiedade. Eu vou superestimar o perigo. Beleza, eu tenho uma prova. É uma ameaça eu ter uma prova. Ameaça, assim, no sentido de me coloca em certo risco, né? Eu não vou ter nada para olhar, vai estar me testando os meus conhecimentos, mas eu vou superestimar, eu vou achar que aquela ameaça é grande demais. Eu vou olhar aquela ameaça, aquele perigo, como um bicho de sete cabeças. E até a Selma, nossa professora, né, ela falava antes da gente fazer prova. Gente, não é a prova que tem que controlar vocês, é vocês que têm que controlar a prova, porque a gente vê as provas, essas ameaças como um bicho de sete cabeças, né? Mas é isso, a ansiedade. Deu para entender, né? Isso é verdade. A Selma é professora de história lá do ensino médio, e eu lembro dela falando isso mesmo, Sarinha. E a gente Hum, sente essa ansiedade quando a gente. É bem isso, é enxergar as coisas bem maiores do que elas transparecem. do que Tanto é que elas depois que têm. passa, a gente fala, nossa, era só isso. Muitas Por isso vezes, que né? ela... Tipo assim, você passa o problema e você fala, nossa, só isso. Muito isso, muito isso. E tem uma frase que eu falo muito, que é a questão assim: a cada dia basta a sua própria ansiedade. Então, hoje eu estou tendo uma ansiedade de um trabalho que eu tenho que entregar amanhã. Mas é a minha preocupação de hoje, é a minha ansiedade de hoje, o que eu tenho para fazer amanhã. Só que aí eu vou começar a pensar assim, nossa, mas aí lá em dezembro eu não vou passar de ano. Mas aí, lá em dezembro, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Nossa, mas daqui 5 anos eu preciso estar formada. Nossa, mas e se eu não estiver formada daqui 5 anos? Nossa, mas assim. E aí eu começo a preocupar com ansiedades que não são do hoje. Então, a frase que eu falo, né? A cada dia passa a sua própria ansiedade. Não precisa eu ficar pensando e preocupando excessivamente, persistentemente em algo que não é do hoje. Eu acho que a Sara começou a descrever um punhado de gente, inclusive eu. Gente, ansiedade não é fácil. Eu amei essa frase que você falou. Você se inspirou na Bíblia, algum versículo bíblico? Sim, tem um Porque versículo de Mateus que fala, né? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Então, é muito essa questão. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque Deus, ele é sábio, né? Então, na sua sabedoria, quando São Mateus escreveu isso no Evangelho, ele já sabia que as preocupações já são inúmeras, né?
as nossas preocupações, o nosso fardo, ele é pesado. Então, se a gente for preocupar com o fardo de hoje e o fardo daqui 5 anos, o fardo daqui 10 anos, o fardo daqui quando eu for mãe, quando eu for isso, e ficar sempre trazendo um problema futuro, a gente não está agindo de uma forma sábia. Nós estamos nos auto-sabotando, ou seja, nos prejudicando, né? Então, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Gente, cada dia basta a sua própria ansiedade. É isso mesmo, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois com cada dia terá suas preocupações, né? E nós eu falo nós porque eu sou ansioso, né? Então, nós que somos ansiosos, nós temos uma tendência a sofrer, né, por antecipação. A gente pode estar preparado para dar uma palestra, preparado para a prova, preparado para qualquer situação, mas a gente começa a antecipar um sofrimento. Isso tá muito na raiz da própria palavra ansiedade. Etimologicamente, a palavra ansiedade tem a ver com sufocamento, com a sensação de que alguém está te espremendo, né? Mas deixa aí para a pergunta, Sara. A pergunta de agora, eu acho que você começou até a responder um pouco. A ansiedade, ela pode ser boa em algum aspecto? Essa é a minha pergunta. Né? Acabei até falando um pouco sobre isso. Com certeza a ansiedade pode ser boa. Igual eu comentei antes, ela vai nos preparar para alguma situação de perigo. Então, eu sentir ansiedade é normal, né? É isso que todo mundo tem que entender. Sentir ansiedade, ela é normal. A visão da ansiedade, ela tem que ser normalizada. É isso Porque, que falta, eu acho, Sarinha. Porque a sim, gente acha assim, quando. Eu não sabia disso, que era uma emoção natural do ser humano, né? emoção Eu já não natural do ser tinha isso humano. na minha cabeça. Para mim, ser ansioso já era um defeito, não é? Na verdade, todos nós então temos ansiedade. A questão é o nível dessa ansiedade, né? Sim. Uma das coisas que eu sempre falo para a pessoa entender essa questão da ansiedade, os nossos pensamentos nos levam às emoções e aos sentimentos e levam ao comportamento. Então, se eu penso que a prova é um bicho de sete cabeças, se eu penso em algum perigo irreal, louco, grande, né? Eu vou gerar um sentimento disso, que seria a ansiedade, que ela é normal. E esse sentimento vai gerar um comportamento, que seja um Falando. comportamento. Ah, Pode falar. pode falar. Ah, não, porque eu ia falar que falando em comportamento, né, Sarinha? Realmente, quando a gente está ansioso, a gente começa a perceber isso em nós. E de forma involuntária, né? Então, na verdade, a gente vê que a gente percebe, ou seja, a ansiedade ela tem sintomas, né? Então, existem esses sintomas que vão trazer, que mostram isso de forma mais clara para nós, que eu mesma já Com falando assim, eu certeza. acho que eu tenho uns sintomas, porque eu, quando eu tô ansiosa, eu comecei a perceber, né? Que eu fico levantando indo na cozinha toda hora e beliscando um negócio na cozinha, e eu falo, gente, isso não é fome, deve ser ansiedade. Então, existem esses Sim, sintomas que dão essas com dicas para certeza. nós? Com certeza. Mais uma vez mostrando que a ansiedade é uma emoção normal do ser humano. Quando a gente fica triste, o que a gente faz? Qual que é o nosso comportamento? Chorar, ficar no nosso canto. Quando a gente está alegre, qual que é o nosso comportamento? Rir, dar gargalhada, abraçar, ter o contato físico. Quando a gente está ansioso, também vai ter seus comportamentos. E aí é a importância gigantesca de uma palavrinha que chama autoconhecimento. E eu falo que se todo ser humano trabalhasse o autoconhecimento, o mundo não seria como é. Porque as pessoas saberiam o seu limite, as pessoas saberiam o que te faz bem, as pessoas conseguiriam ajustar o seu contexto, né? Então, a ansiedade tem seus sintomas, entre aspas, né? Vamos colocar assim, que são esses comportamentos que vêm do pensamento que traz esse sentimento da ansiedade. Agora você falou, é algo muito involuntário. Esses pensamentos que eu falo que vêm são completamente involuntários, que na psicologia a gente chama de pensamentos automáticos. Então, é um pensamento que automaticamente vem na minha cabeça. Vou tirar zero na prova de amanhã, vou ter problemas para passar no vestibular, sendo que eu estou lá no 9º ano do ensino fundamental. Então, quais são esses certos, né, esses comportamentos? Fugir é um deles. Fugir do problema,
né? Então, se eu tô ansioso pensando que eu vou ter um encontro amanhã, eu já fujo do problema e falo, não, então não vou encontrar esse amigo meu, não vou encontrar essas pessoas, porque eu vou ficar ansiosa ali. Outro sintoma. E assim, gente, isso não é um padrão, tá? Isso não é um padrão. Tipo, todo mundo vai ter esses comportamentos. Depende muito da situação, igual eu falei. A ansiedade, ela muda de situação para situação, de contexto para contexto. Então, a inquietação é um sintoma. Eu fico inquieta, igual você falou, fico levantando da cadeira toda hora, não paro quieta, né? Não consigo concentrar. A ansiedade, ela tira um pouco a concentração. Então, assim, uma das coisas muito importantes que devem ser deixadas bem claro, sempre tem que buscar uma certa ajuda. Então, assim, existem pessoas capacitadas e profissionalizadas para falar e tratar a saúde mental. Assim como existem médicos para tratar a saúde física do corpo, existem pessoas capacitadas para trabalhar a saúde da cabeça, da mente. Então, assim, eu não vou escutar esse Agoscast, né? E falar, pronto, tenho ansiedade, meus problemas da vida estão resolvidos. A gente está conversando sobre como que é de uma forma geral, né? Então, a falta de concentração, uma tensão muscular, um sono mais perturbado, né? A perturbação do sono, a ansiedade traz muito essa perturbação do sono, porque ao pensar demais, a gente não consegue nem dormir direito, né? Então, tudo vai atrapalhando. Aí um sono, uma noite mal dormida, resulta num dia com pouca produtividade, resulta numa alimentação fraca. Você falou, por exemplo, que você quer comer, né? Toda hora beliscar alguma coisa. Aham. Quando eu fico ansiosa por alguma situação, eu faço é parar de comer. Então, assim, eu paro de comer. E aí a questão que eu falei do autoconhecimento é do se conhecer, a importância do se conhecer. Então, peraí, calma. Por que eu tô ficando sem comer? Por que eu tô beliscando demais? Vamos conversar sobre isso, né? Eu acho impressionante, Sarinha, essa questão de como o lado psicológico influencia o nosso lado fisiológico do corpo, vamos dizer, Com e ao toda mesmo certeza. tempo como o lado fisiológico também vai interferir no lado psicológico. Aí, igual você falou, vira uma bola de neve. Que aí, a partir do momento que você não dorme, esse não dormir já te atrapalha de forma fisiológica, né? A questão O do estudo seu vai por água corpo. abaixo, o trabalho vai por água abaixo, a produtividade vai por água abaixo, porque, Camilinha, nós somos um todo. Nós somos um todo. A gente sempre fala, né, que nós somos bio, psico, sócio espiritual. Porque é uma ligação do meu biológico com o meu psíquico, com o meu social, com o meu espiritual. Então, um interfere no outro. É verdade. Gente, eu tô aqui, eu tô babando. Como assim? Escutando a Sara aqui, eu lembro da Sara, aluna do Agostiniano. Gente, que orgulho que eu tô dessa moça. Que moça sabida, sabe? Eu fico assim encantado de ver. Você tocou em tantas coisas importantes, no autoconhecimento, que é uma coisa agostiniana, né? Conheça-te ti mesmo e conhecerás a verdade. Santo Agostinho, na sua sabedoria, já entendia que conhecer a si mesmo é o primeiro passo para se libertar do punhado de coisa, né? Com Conhece-te, certeza. supera-te, a superação. Bem, Sara, dicas para a gente trabalhar, então, a ansiedade. Eu preciso, ó, presente. Estou aqui. Sim. Eu até falei também já um grande caminho. Conversar sobre isso. Se você está com esse sentimento, igual eu falei, né? Um dos sintomas é aquele aperto no coração, aquela fadiga, aquela. Parecendo que você está com um peso assim dentro de você. É um dos sintomas da ansiedade. Isso ajuda muito, né? Parece que ele sai de você quando você conversa com alguém. Então, a conversa é muito importante, mas tem que saber com quem conversar, né? Sempre busque por ajudas profissionais. Muitas vezes, se você for conversar com um amiguinho, o amigo ou o primo, né? Ou assim, até mesmo o melhor amigo, não vai saber te ajudar, né? Não vai saber te dar conselhos e tudo. Vai ser mais um desabafo. O desabafo é importante, né? O desabafo é importante para amigo, melhor amigo, para pai, para mãe. Como conversar com pai e mãe é importante.
como é importante. E como é importante pais e mães saberem escutar. E não só pais e mães, porque quando a gente fala de conversa, conversa é um lado falando, um lado escutando. Então, quando você quer falar da ansiedade, você também tem que saber escutar sobre essa ansiedade do outro. Então, a conversa é um dos passos, assim, primordiais para trabalhar a ansiedade. E eu bato na tecla dessa busca por profissionais, né, da área que são capacitados para trabalhar com a saúde mental. E dicas práticas, gente, é Ô, entender o Sarinha, contexto. Oi. coloca também, lembrando dessa situação que a gente está vivendo, né? Dicas práticas Com para tentar certeza. levar nesse momento a vida mais tranquila, para acalmar o nosso coração, principalmente nesse tempo difícil que a gente vê, né, nitidamente como tem aumentado e gerado mais ansiedade nas pessoas. Com certeza, Camilinha, com certeza. A gente não está vivendo uma fase fácil. Igual eu falei de contexto, a gente está num contexto em que, assim, o que não falta é motivo de você ter um pensamento automático te levando para um perigo. Deu para entender? O que não falta é pensamentos vindo na sua cabeça e te levando para algum perigo iminente, para algum perigo que, né, futuro aí, que não está acontecendo, mas que você já começa a pensar nele. Então, assim, dicas práticas, gente. Uma que eu gosto muito, faz uma lista. Faz uma lista assim de todos os comportamentos que te fazem se sentir seguros. Então, o que me faz eu, Sara, me sentir segura? Estar perto de pessoas que eu gosto, né? Me traz segurança estar perto dessas pessoas. Conversar com a minha amiga me traz segurança, me traz segurança. Eu, Sara, o que me traz mais segurança é a oração. Eu, Sara, assim, o que me traz mais paz é a oração. Então, faz uma lista de todos os comportamentos que te faz sentir mais seguros, né? E aí vai trabalhando esses comportamentos quando você começar a ter esse pensamento automático no perigo. Outra coisa que ajuda muito, principalmente nesse contexto de pandemia, onde a gente fica muito em casa, exercício físico. Uma das coisas que piora muito a nossa saúde mental e emocional é a gente ficar muito preso em casa, não ver a natureza, não ver respirar um ar fresco, não sair um pouco daquele mesmo cenário que a gente acaba ficando por muito tempo. Então, assim, analisa, você tem o hábito de fazer uma atividade física? Não estou falando de jogar uma bola, não estou falando de pegar um peso, não necessariamente esporte, que também é muito importante, não tiro o mérito dele, mas muitas vezes no nosso dia a dia a gente não tem nem esse tempo ou um lugar para isso. Mas sim, o exercício físico, nem que seja dar uma caminhada no quarteirão da sua casa, né? Fazer uns polichinelos para você movimentar, né? Vim movimentar até o sangue do corpo, assim, você se sentir Aham. cansado. Então, assim, o que você acha de começar uma atividade física, né? Tem sempre estar perguntando para você, será que é importante eu mexer meu corpo para minha saúde emocional? O que isso vai acontecer? A gente já falou, o bio mexe muito com o emocional. Outra coisa, pense em situações que você já teve ansiedade e que você conseguiu superar. Então, igual quando você fala, depois que passa, a gente fala assim, nossa, mas eu tava preocupada com isso. Tá vendo? Isso não foi um perigo de sete cabeças, isso não foi um bicho de sete cabeças. Foi normal eu ter sentido ansiedade, porque na época era um perigo, mas serviu para eu aprender que isso não é um perigo, que eu consigo passar por isso, que eu consigo superar isso, né? Então, assim, são várias dicasinhas práticas, né? A gente nunca tem certeza do que vai acontecer no futuro, essa é a maior verdade. E eu termino com isso, galera. A gente não tem certeza do que vai acontecer no futuro, a gente tem que aceitar que a ansiedade existe, que ela é uma reação do meu corpo, que ela é uma reação do meu corpo para me salvar de algum perigo. E a principal forma da gente lidar com ela é analisar esse perigo, né? Então, peraí, qual que é a gravidade desse perigo? Como que esse perigo realmente pode me prejudicar? Como que eu posso agir diante desse perigo? Vou dar uma respirada, vou me acalmar e me trazer para a realidade, tá? Como eu falei, a gente não consegue prever o futuro, então vamos focar na realidade, vamos focar no hoje, para cada E dia focar baixar no pela hoje. ansiedade.
Foca no hoje, foca na Verdade. realidade. Quando você coloca o pezinho na realidade, você não fica pensando tanto no perigo de amanhã. Pensa no hoje, no que você pode fazer para lidar com esse perigo hoje. Nossa, muitas dicas boas, boas demais, assim, que ajuda muito. Uma coisa que você falou que me tocou muito é a gente reconhecer que precisa de ajuda e buscar ajuda profissional. Isso é sério. Sim, com certeza. Isso é verdade. Mas esse bate-papo aqui acho que já até me deixou menos ansiosa, Sarinha. Vou Com praticar algumas certeza. coisas, vou praticando É, aí, percebendo, me autoconhecendo, como você disse. E eu espero também que esse bate-papo ajude aí muitas pessoas a refletirem sobre o assunto e a buscarem levar a vida de forma mais leve, se preocuparem apenas com o hoje, confiarem o amanhã em Deus, né? Muito obrigada, viu, Sarinha, por ter eu aceitado que esse nosso agradeço. convite. Você agregou bastante ao nosso momento. Eu que agradeço. E Foi incrível. Gente, o que precisar de ajuda, eu estou aí, me coloco à disposição. muito obrigado, Sara.